problems with glaucoma, but then I got high. Smelled the cannabis aroma, and I got high. Olá, olá pessoal, senhoras e senhores, damas e cavaleiros, ladies and gentlemen, bom demais da conta. Pessoal, estou aqui hoje para mostrar para vocês como seria o exame físico do recém-nascido, tá? Mais a historinha clínica mesmo, como é que são como são as condutas. Já coloquei aqui no canal, para quem ainda não assistiu e tiver curiosidade, sobre a apresentação do paciente obstétrico, né? Pré-parto, pós-parto, como é que é na recorrida. Então, trazendo agora do recém-nascido, uma vez que estou rotando em pediatria por agora, tá bom? Alguns pontos importantes, pessoal, antes da gente começar. Ó, deixa eu colocar aqui a canetinha. Deixa eu ver aqui. Cadê? Ah, tá. Apontadora laser. Beleza. Para ficar um pouquinho melhor. Apresentação, então, do paciente recém-nascido. Alguns requisitos, pessoal, antes, tá? Alguns requisitos para antes da gente fazer esse exame físico. Lembrar que sempre lavar as mãos, tá? Lavar as mãos corretamente. Realizar o exame físico com as mãos um pouquinho quentes, sabe? Quando a gente esfrega uma mão na outra assim, porque o recém-nascido ele perde o calor muito rápido, tá? Então, uma vez que a gente já tirou ele do quartinho, tirou ele do colinho da mamãe e trouxe ele para a sala de exame, né? Para examinar. Então, tentar esfregar a mão na outra para a mão ficar quente, limpar o estetoscópio com álcool, tá? Tentar esquentar o estetoscópio um pouquinho. O exame físico, gente, ele tem que estar no ambiente ali entre 26 e 28 graus, tá? Não pode estar abaixo disso, entre 26 e 28, tá? Não pode estar abaixo disso, não. E lembrar que, recém-nascido também, a gente tem que tirar a roupinha dele, tirar tudo, limitando um tempo de permanência, para evitar hipotermia. Como eu disse, apesar dos recém-nascidos terem ali o tecido adiposo pardo, que é aquele que retém um pouquinho de calor, né? Principalmente nas costas, na espalda, mas a gente tem que evitar a hipotermia ao máximo, tá? Sempre examinar o recém-nascido, como é que tá você já olha ali, se ele pergunta para a mamãe se ele está alimentando, como é que tá o sono, tá? Então são algumas coisas assim básicas e antes iniciar com a auscultação cardíaca, pulmonar, tá? E registrar tudo, data, hora, signos vitais, sinais vitais, enfim. Vamos lá, bora pro vídeo. Então, ó, eu tento, como sempre, né? Bem simples e direto, tá? Recém-nascido de Lumena Aleluia, recém-nascido a término, tá? As siglas aqui, ó, de acordo à idade gestacional, com peso ao nascer 3 kg, 3.900 gramas, 3,9 kg, tá? Então tá tudo ok, tá tudo em rango aqui. O recém-nascido está no 6º dia de vida e está no 5º dia de internação, com diagnóstico de sepse neonatal precoce. Ou seja, essa sepse é aquela que ocorre antes das 48 horas de vida. O nosso recém-nascido, ele recebe cobertura antibiótica de ampicilina, que está no dia 6, e gentamicina, que está no dia 5, certo? Bom, aqui já é um interrogatório que a gente faz com a mãe, tá? A gente chega na mãe, como é que foi a noite, como passou, e a mãe fala. E a gente coloca na história clínica, ó. RN, recém-nascido ou só amanhece em bom estado geral, sua mamãe referiu que conciliou bem o sono, ele tem boa sucção, boa tolerância à lactância e refere catarse e diurese positivo. Beleza? O exame físico, como a gente já está ali com o nenenzinho, fizemos todas como eu disse, colocou ele entre 26 e 28, tá desnudo ali, eu já olhei.
Ali eu já começo a examinar a partir do momento que eu já pego ele. Eu já vejo frequência respiratória, eu já vejo se tem alguma dificuldade, se tem expansão torácica, eu já vejo a coloração da pele. Então, aqui, ó, quando eu peguei ele ali da mamãe, quando eu coloquei ele ali na cuba, eu já vejo se tem algum sinal de descamação, sinal de icterícia, cianoses, tá bom? Então o exame físico começa aqui, pele e anexos. Beleza. Partindo do princípio, depois da inspeção, né, que eu bati o olho ali, a ectoscopia, eu vou começar a fazer a anamnese, né? Vou começar a palpar, vou começar a observar mais a fundo. Então, ó, a gente começa sempre crânio podálico, né? Cabeça até o pé. Então vamos lá, crânio normocefálico, certo? Nesse caso aqui é um crânio normocefálico. E se não fosse normocefálico, quais seriam aí? Poderia ser a hidrocefalia ou a microcefalia. São duas anomalias no caso, tá bom? Então, no meu caso aqui, eu coloquei normocefálico, você observa a fontanela anterior e posterior abertas e normotensas. Geralmente, pessoal, a fontanela posterior pode ser que ela já nasce cerradinha, tá? Ou pode ser que rapidinho já a posterior também já está cerrada, fechada e a anterior aberta. Tipo, coisa de 24, 48, entendeu? Então depende. O que acontece aqui? Quais são algumas observações que a gente pode fazer? A criança, o bebê, ele pode ter uma tumoração serossanguínea, geralmente quando é parto normal, tá bom? Ou um cefalohematoma, pode ser causado aí por instrumentos, ou até mesmo no canal de parto, tá bom? Pode ter essa tumoração serossanguínea ou cefalohematoma, ok? Então, beleza. Vindo, apalpei as fontanelas, ó. Aí já vou pros olhos. Aí eu vejo se tem hendiduras, que no caso rachaduras, né, palpebrais, como é que estão as pupilas, se elas estão reativas e se tem movimentos oculares, tá bom? Aqui, nos pabelhones auriculares, eu vejo se eles estão normoimplantados, se tem alguma anomalia, tá? Para referir. No caso, como eu disse, aqui eu estou colocando como se fosse um paciente sem particularidades, tá bom? Fossas nasais, sempre você olha, impressionam livres e permeáveis. Por que eu tô dizendo que eu tô colocando um paciente normal, sem particularidades? Porque isso aqui lembra, isso aqui já é apresentação, isso aqui já é na recorrida, isso aqui não é recebimento. Recebimento é quando você pega o bebê da sala de parto e vai fazer o recebimento e já vai fazer toda a inspeção. Nesse caso aqui já foi feito, tá? Já foi feito isso aí. Então, por exemplo, aqui eu já observo, se tivesse alguma alteração aqui, já teria sido reportado lá atrás, tá bom? A boca, ó. A boca eu vou olhar alguns aspectos. No caso se ele tem lábio leporino, tá? Ou se ele tem hendidura ou rachadura labial que vai até que pega o palato duro, tá bom? Eu posso ver aqui as gengivas, eu posso ver se tem algumas lesões labiais, se tem a saburra lingual, que eu tenho que saber diferenciar ela de uma patológica para uma fisiológica, ou aquela que é só por amamentação, e tem aquela, por exemplo, que é característico de sífilis, por exemplo, certo? E então, eu olhei aqui, lábios, gengiva, paladar, se tal, paladar duro, língua, sem particularidades, certo? Vamos lá. Passando aqui, vou pro pescoço, coelho. Coelho cilíndrico, não se observa nem se palpa adenopatias, tá? Você vê que ele como se diz, se tivesse alguma deformidade primária aqui nesse caso, ó, aí poderia sim ter alguma anomalia do plexo braquial,
na parálise do plexo braquial, no caso. Então a gente sempre tem que apalpar nível da clavícula para ver se tem alguma deformidade, tá bom? Pode sim, no parto, na hora do parto, causar alguma lesão, tá? Por isso que a gente tem que sempre observar com bastante cuidado, tá bom? Tórax, a gente vai ver a forma, ó. Tórax simétrico, tá? Nódulos mamários sem particularidades, porque como eu disse, isso aqui já no recebimento você faz o teste, é onde você faz o capurro, teste de capurro. Então você sabe se a idade gestacional está de acordo com as características, né, que o bebê apresenta. Ó, aí eu vejo aqui, ó, se tem boa entrada de ar, boa mecânica respiratória, murmúrio vesicular rudo, que é um murmúrio mais intenso, que no recém-nascido é assim, mais intenso, e se escuta ou não escuta ruídos agregados. No caso, eu já vi a frequência, tá? Lembrando que, pessoal, isso aqui é a minha história clínica, é a minha evolução, tá? Então, ó, tórax simétrico, nódulos mamários sem particularidade, com boa entrada de ar e boa mecânica respiratória, murmúrio vesicular rudo, não ausculto ruídos agregados, frequência respiratória 40 respirações por minuto. Lembrando que isso aqui, gente, eu estou apresentando e falando pro pediatra, pro staff. Eu estou dizendo, tá? O coração, no caso aqui, eu já falo a frequência cardíaca, que está normal, tá? Frequência cardíaca, ela vai mudando de recém-nascido, depois de 24 horas, depois de 48 horas, entendeu? Vai mudando isso aqui. Por isso que até é recomendado, no ato do parto, você já colocar o bebê em contato, pele a pele, em contato com a mãe, que ajuda até a baixar um pouquinho a frequência cardíaca, tá? Depois, quem tiver curiosidade, dá uma leidinha sobre isso. R1, R2, normofonético, ritmo regular, no ausculto, soplos. Isso aqui eu referindo no ausculto. Por que que eu coloco no ausculto? Por que que eu falo para o médico no ausculto? Porque às vezes ele pode ir lá e escutar. E se eu escrevo isso aqui também no documento, e na história clínica, que é um documento, não se ausculta. Aí depois alguém vai lá e ausculta, fala, mas tinha um sopro aqui. Então eu coloco eu não ausculto, porque depende muito. Isso aqui, cada um pode ter uma interpretação, né? Claro que tem pessoas tem médicos, que tem muito mais anos luz na nossa frente de experiência, então às vezes eles conseguem escutar algum ruído agregado que a gente não consegue, que a gente só vai aprender com a prática e com o tempo. Beleza? E abdômen. Abdômen globuloso. Ó, geralmente, de modo geral, o recém-nascido, o abdômen é globuloso, porém, blando, depressível, você tem que ver se ele é um globuloso que é normal ou se é um globuloso distendido, tá bom? Tem que saber diferenciar. Depressível, não impressiona, não doloroso, ou seja, você está apalpando ali, o recém-nascido não está, você vê que não está molestando, que não está incomodando, então impressiona, não doloroso, a palpação superficial nem profunda, os ruídos hidroaéreos presentes, eles vão aumentando também. Cicatriz umbilical, ela pode estar seca, ela pode estar úmida e com ou sem signos inflamatórios, tá bom? E aqui no caso algumas anomalias, tá? No caso aqui uma gastrosquises, né? Que aqui o intestino está eviscerado, porém sem a proteção da placenta, porque aqui está dentro e aqui está fora. Então vocês vejam a diferença da onfalocele com a gastrosquises, beleza? Isso aqui então é a anomalia, uma má formação congênita, desculpa. Certo, pessoal? Até aqui. Aí vamos para as extremidades. Extremidades, ó, membros inferiores simétricos, sem edema e se pulsa pulso periférico. Esse é o NOMAS. Se tiver alguma punção, alguma deformidade, um pé bolt, por exemplo, entendeu? Isso aqui
você depois de fazer algumas manobras também, que é a manobra de Ortolani, para ver se tem luxação de cadeira, manobra de Barlow. No caso, se tiver alguma punção, membros inferiores assimétrico à expensa de punção endovenosa em pé esquerdo, tá? Só para lembrar. E vamos para o sistema gênito-urinário. O que acontece? Aqui, as diferenças vão ser sexo masculino e feminino, claro. Então aqui, geralmente, a maioria das vezes que eu vi, tá? Até agora, prepúcio cubo-glande, que é a fimose. A fimose só que é uma fimose fisiológica, tá? Então, você coloca lá, prepúcio, sexo masculino, prepúcio, cobre a glande, se palpa testículo em bolsa escrotal, sem particularidades. Tá? Ou você pode colocar os testículos do recém-nascido a termo, se palpem nas bolsas escrotales, no canal ignal, desembocadura de meato urinário, ao final da glande, fimoses, tá? Tem que saber diferenciar fimose de parafimose, tem uma diferença aí, depois pesquisem aí, qualquer coisa também eu deixo nos comentários. E no paciente feminino, né? Paciente feminino, lábios maiores, cobrem os menores, tamanho normal, coloração normal, sem secreção, porque às vezes é normal ter um fluxo vaginal transparente, tá? Ou depois das primeiras 24, 48 horas, isso aí é normal. Então, pode ser que tenha ou pode ser que não, tá? Vai depender do tempo que o nosso RN tá ali conosco, tá? E sistema nervoso central, vigio, ativo, reativo a estímulos, certo? No caso, a postura, se é uma flexão, como é que tá, se é uma flexão mais firminha. Eu já perguntei para a mãe que ele conciliou bem sono, então ela já me falou. Então, ativo, reativo a estímulos, reflexos primários. O que são os reflexos primários? Ou reflexos primitivos, né? O que é? Sucção, que já nasce, reflexo já nasce com esse reflexo. O moro, que é quando você, como é que eu vou explicar? O moro é quando você pega o bebê, tipo que vai dar um sustinho nele, não é um susto, você tá com ele numa posição e você inclina ele um pouquinho para baixo, de costa. Então ele tem aquela ação, aquele reflexo, onde ele abre as mãos, ele tem um reflexo onde ele respira fundo. Esse é o moro, tá? A pressão palmar, que é quando o bebê segura o dedinho da gente, ele já tem aquela pressão, tá? E o reflexo de tônus cervical. Então essas são esses são reflexos primários, tá? Reflexos que a criança tem que nascer com esses reflexos. Se não tiver esse reflexo é porque tem alguma anomalia, tá bom? Então, para não ficar muito longo o vídeo, eu tentei assim explicar o máximo, tá? Para quem tinha dúvida de como seria essa apresentação, basta seguir esse passo a passo, gente. Basta seguir esse passo a passo na apresentação. Claro que você pode agregar várias coisas, tem várias coisas a serem agregadas, inclusive eu indico, tem um livro que a gente está estudando por ele, que é Manual de Atenção Neonatal, segunda edição, é o que eu tenho, tá? Ele é disponível para download, o próprio governo do Paraguai disponibiliza, Manual de Atenção Neonatal, tá? Então, claro que isso vai depender muito da pessoa que está fazendo a história clínica e da pessoa que está apresentando, tá? Eu, por gostar, assim, eu tento fazer um pouquinho mais completa a história clínica, por eu gostar da pediatria, mas eu já vi história clínica aí sabe, bem resumida, tá bom? Então, pessoal, para não ficar muito grande, no mais é isso. Espero que tenham gostado, tenham todos um excelente final de semana. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, quem quiser agregar conhecimento, agregar comentário, basta deixar aí nos comentários, tá? E sigam lá, @JuniorDiniz _oficial. Sempre tem alguma coisinha, sempre tem alguma postagem sobre a rotina do interno.
E lá muita gente manda mensagem no direct para tirar dúvida e eu tento responder todos o mais breve possível, tá? No mais é isso, fiquem com Deus, tenham todos um excelente final de semana e é isso aí, um abraço.